Glória a Deus. Eu fiquei esperando 3 semanas para falar isso aqui, ensaiando em casa. Independente de quem você vota, você tem que concordar comigo, né? Daciolo é muito bom, né, cara? Eu não votei nele não, mas vou te falar, ele ganhou meu coração, cara. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Prazer enorme estar aqui nessa igreja. Primeira vez que eu venho depois da reforma, ficou lindo, tá bom? Eu não tinha visto a igreja reformada, não. Bom, a teologia é reformada desde sempre, né? Mas o templo, né, o espaço aqui reformado eu vi agora, então ficou muito bonito aí. Que bacana. Feliz de estar aqui. A gente esteve recentemente junto lá no retiro da Betaninha, Tadeu e a turma aí, foi muito bom. E já estava conversando com o Brani ali, da gente alinhar as nossas agendas para o ano que vem. E ao invés de, quem sabe, marcar datas distintas, a gente alinhar as datas das igrejas, a gente marcar um único retiro juntos, juventude da igreja do Barreto, juventude da igreja Betaninha, a gente poder ter um momento tão bom. E seria melhor ainda se todo mundo aqui estivesse lá. E a gente está pensando nisso aí para o ano que vem, né, Brani? Vamos construir isso. Tadeu certamente também se anima, né, não, Tadeu? E a gente vai fazer isso. Gente, vamos conversar sobre esse tema atual. De certa forma, é um tema delicado. E eu quero dizer de antemão, a gente vai combinar algumas coisas aqui, acho que é importante a gente demarcar o nosso espaço, estabelecer balizas aqui para que a gente possa ter, nesse momento aqui, o maior aproveitamento possível à luz daquilo que Deus mesmo já preparou para nós. Eu vou repetir, eu vou falar para vocês o que eu já falei lá na igreja durante todo esse período aí de eleição. Primeiro, o pastor Rodrigo ele tem um posicionamento político, mas a igreja Betaninha, por exemplo, ela não tem e nem deve ter. Nós cremos que aquele espaço é um espaço de liberdade, onde cada pessoa tem o direito de exercer a sua liberdade de votar quem ela quiser dentro do universo de valores, de experiências que teve. O fato, né, e vocês, alguns até me acompanham na rede social, você vai ver, eu não postei absolutamente nada sobre política nesse tempo. Isso é uma opção minha, tá? Enquanto pastor, enquanto um dos líderes de uma igreja, entendendo se é essa a vontade de Deus para a minha vida. E a experiência de ter agido assim para mim tem sido proveitosa, tem me dado a liberdade de falar. Só para vocês terem uma noção e saibam, né? Nós, para caminharmos juntos, nós não precisamos concordar em tudo. Nós não precisamos votar no mesmo candidato. Só para você ter uma noção, eu e minha esposa não votamos no mesmo candidato. Eu e minha esposa não votamos no mesmo candidato. Mas eu não estou dormindo num quarto separado dela. Nós almoçamos juntos hoje, vamos jantar juntos hoje ainda. Entende que existe algo maior do que isso. E se em algum momento desse processo isso se perdeu, hoje é tempo da gente resgatar isso. O amor, a comunhão com o outro, está para além das nossas bandeiras partidárias, das ideologias que abraçamos, até porque, na verdade, nossa vida não é guiada por ideologias. A nossa vida é e deve ser sempre guiada pela palavra de Deus, baseada no amor, baseada no respeito. E é nesse ambiente, por isso que eu estou falando sobre isso, que a gente quer conversar nessa noite. Eu quero convidar você a orar mais uma vez, nós vamos orar nessa hora, pedindo a Deus que nos abençoe, como tem nos abençoado desde que chegamos, e que Ele fale profundamente aos nossos corações. Senhor, obrigado por estar aqui. Para mim é motivo de alegria, de honra estar aqui nessa igreja amada, querida, que tem, Deus, tomado espaço na minha vida, vários momentos aqui pregando, em retiros com eles, e isso para mim é motivo de bênção na minha vida. Obrigado por estar aqui mais uma vez, esse espaço de acolhimento. E nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito fale aos nossos corações.
E mais do que, ó Deus, sairmos aqui convictos de uma determinada ideologia política, nós queremos sair daqui mais próximos do Senhor e mais próximos uns dos outros aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava, como muitos de nós nesse período, a gente, em vários momentos, a gente se viu em dúvida. Certo? Em dúvida. Eu estava vendo uma pesquisa e mostrando lá o número enorme de pessoas que decidiram o seu candidato à presidência na urna. Foi feita uma pesquisa, então alguns decidiram há meses, outros na semana da eleição, e muita gente decidiu ali na urna. Às vezes é difícil a gente escolher, às vezes é difícil a gente decidir, às vezes é difícil a gente tomar uma direção, e isso aconteceu comigo. E para resolver esse problema, então, eu escolhi 2 textos para compartilhar com você, tá bom? Eu fiquei em dúvida em qual texto eu ia escolher, e eu resolvi escolher 2 textos aqui, para você, então, acompanhar na sua Bíblia. Então, tem um texto que você abrir a sua Bíblia no meio, tá? Um texto vai estar à esquerda da sua Bíblia, está no Antigo Testamento. O outro texto vai estar à direita da sua Bíblia, está lá no Novo Testamento, tá bom? Então, a gente vai ler o texto do Antigo Testamento. Não estou falando, entenderam, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 13. Primeiro livro de Samuel. Está ali. Ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 13. Esse texto aqui fala da escolha de Davi. Davi que vem suceder Saul no reinado. E fala desse momento onde Samuel vai à casa de Jessé, que é o pai de Davi, para escolher aquele, então, que seria o próximo rei de Israel. Diz assim, então, o texto: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos,
Vamos ao Novo Testamento, Atos, capítulo 1. E nós vamos ler um outro texto que fala da escolha do 12º apóstolo. Depois da morte de Judas, o colegiado apostólico, formado por 12 discípulos de Jesus ali, ele fica desfalcado. E aí, então, Pedro vai se levantar no meio deles e vai sugerir, então, a escolha de um 12º apóstolo ali. E é sobre esse processo de escolha, de eleição, que eu queria ler com você aqui também. Atos, capítulo 1, versos de 15 a 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado de Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Que Deus assim nos abençoe. Eu escolhi 2 imagens ali. Pode colocar a primeira, por favor? Talvez você já tenha recebido isso aí no WhatsApp em algum momento. Retratando esse momento que a gente vive, um momento de perspectivas muitas vezes diferentes. Olhando para um fato a partir de pontos de vista diferentes. E eu quero dizer para você de antemão que isso não tem problema algum. Nós vamos ter pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu percebi que de quem é o carrom, não sei se exatamente, é seu carrom mesmo, né? Traz ali, né, um escudo do melhor, né? Então, assim, isso é um ponto de vista, eu tenho que concordar. Mas se você tiver outro também, ponto de vista, a gente não vai brigar por causa disso. São questões de perspectiva. E em meio a essa discussão política, é normal, é aceitável, eu vou dizer até que é bom que a gente tenha perspectivas diferentes. Porque quando eu me deparo com uma perspectiva diferente da minha, eu sou levado a refletir sobre a minha também. Agora, se todo mundo concorda, bom, pode ser que todo mundo esteja errado. Uma segunda imagem, por favor, põe aí para mim. A próxima imagem. É que esse momento também, ele é um momento onde muitas vezes a gente tira conclusões precipitadas. Você vê um cara barbudo com o turbante na cabeça, você já acha que o cara vai explodir todo mundo, né? E às vezes não vai. E a gente tem que ter cautela com isso, do julgamento precipitado, do preconceito, muitas vezes, gerado nesse ambiente. Da gente olhar para o outro e, de repente, a partir de uma fala ou e a gente já desenhar uma imagem daquela pessoa que talvez não reflita quem ela é, de fato. E aí você e eu temos desperdiçado a chance
e o prazer de conhecer melhor aquela pessoa. Então, um tempo de polaridade, onde perspectivas diferentes, ao invés de nos aproximarem para o diálogo, tem muitas vezes nos afastado. E também um tempo marcado pela visão precipitada em relação ao outro, e aquilo já gerando uma repulsa em relação àquela pessoa, sem que você se abra para a conversa, para o diálogo, para ouvir. Eu queria olhar para esses dois textos e, na verdade, extrair deles 4 lições ou 4 ensinamentos que podem nos ajudar nesse ambiente turvo que a gente se encontra, onde a gente vai tateando e tentando achar algum caminho para nós aqui. E eu queria, então, pensar um pouquinho a partir dessas 2 passagens. A primeira passagem fala da escolha do segundo rei de Israel. Só para lembrar com você, Deus vai formar um povo a partir da raiz de Abraão, esse é o povo de Israel, é um povo, Deus tem um plano através desse povo. A gente precisa entender muito bem qual é o papel de Israel. Israel não é simplesmente a nação eleita, escolhida por Deus ali para viver os benefícios e usufruir dessa aliança, mas Israel é chamada a ser nação missionária, para que Deus se revele através de Israel a outras nações também. Não é uma visão exclusivista ali, como se Israel fosse, o xodozinho de Deus e... Não. Ela é escolhida como nação missionária, para que a partir dela Deus alcance outras nações também. Deus vá agindo e construindo a sua história de redenção, de salvação sobre a humanidade. Esse povo, conforme ele vai se estruturando, eu quero lembrar para você que Israel, enquanto nação, na verdade, ele é um grande mosaico. Quando a gente fala de Israel, nós estamos falando de 12 tribos que vão se reunindo ali, se unificando, formando uma unidade nacional, que no primeiro momento vive sob a orientação dos patriarcas, é o período patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó. E no desdobramento histórico, eles então passam por um momento que é o período dos juízes, antes da monarquia. Após o período patriarcal, entra então o período dos juízes, que eram também líderes temporários que intervinham em Israel, designados por Deus para que estivessem corrigindo o povo, endireitando, ou na verdade não endireitando, mas apontando a vereda certa, para que esse povo continuasse caminhando na obediência ao Senhor. Superado esse momento, Israel, como outros povos no seu entorno, ele entra num período monárquico. Israel vai ter um primeiro rei, que é Saul. E a Bíblia é farta em nos apresentar o reinado de Saul. Saul não foi um bom rei, sob vários aspectos. Mas você sabe quem escolheu Saul para ser rei? O próprio Deus. Fazia parte do plano eterno de Deus. Sob vários aspectos, ele não agiu como um bom líder, como um bom governante, mas Deus o pôs ali, Deus o estabeleceu ali, e ali ele reinou. Só que chega uma hora que Deus diz, para. E nesse texto nós vemos aqui uma certa resistência de Samuel. Samuel, ele diz assim, mas como assim? Eu vou lá e vou ungir um outro rei? Saul vai me matar. E aí Deus vai dizer assim para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, se eu já o rejeitei? Ou seja, olha, o mandato de Saul já venceu, já foi. O mandato de Saul teve início, meio e fim, e já chegou o fim, agora será um outro rei. Dentro de uma realidade teocrática, onde Deus é que determinava o mandato. Não havia uma legislação que dizia, olha, esse rei vai atuar por 4 anos e daqui a 4 anos vai ter uma nova escolha. Não, era Deus que dizia o início e o fim daquele mandato. E Deus claramente diz para Samuel, acabou o mandato dele. E aí então nós vamos ter Davi, depois de Davi nós vamos ter Salomão, que depois de Salomão então esse reino ele se divide.
depois de Salomão, quando lá em 930 a.C., nós vamos ter a divisão do reino, tendo Jeroboão, que é um dos filhos de Salomão, reinando sobre o norte daquela região, conhecida como Israel, e Roboão reinando sobre o sul. E nunca mais esse reino vai se unificar. O reino do norte vai ser exterminado, vai ser destruído pelos assírios em 721 a.C., e depois lá, o reino de Judá subsiste um pouco mais, até em 586, quando Nabucodonosor entra liderando o Império Babilônico e destrói ali também, domina e leva cativo Judá. Que depois vai subsistir, mas vai subsistir sob um sistema de escravidão, sendo sempre vassalo, ora dos babilônicos, depois dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, e essa é a história. Mas eu quero me ater aqui nessa experiência de Davi, quando Davi vai à casa do belemita Jessé. Belemita é porque ele era de Belém, da mesma cidade onde Jesus vem nascer. E ele vai na casa de Jessé, amando de Deus, e entre os filhos de Jessé, ele vai escolher um para substituir. A primeira coisa que eu quero afirmar a partir desse texto, um texto que claramente Deus se posiciona e diz assim: acabou o mandato de Saul. Eu quero dizer aquilo que já afirmei aqui, que todo governo é instituído por Deus. Todo governo é instituído por Deus. Deus é quem instaura e Deus é quem destitui. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Uma outra passagem que fala sobre isso é Atos capítulo 4, quando Pedro e João são presos por testemunharem de uma fé vívida em Jesus Cristo, por anunciarem a ressurreição de Jesus, sendo ele o Filho de Deus, e então eles vão ser capturados, vão ser presos. Está logo no iniciozinho do livro dos Atos, e logo depois que eles são soltos, inclusive no retiro, quem esteve lá, eu preguei sobre esse texto. E quando eles são soltos, eles se reúnem com outros irmãos e eles vão fazer o quê? Orar. Eles vão orar. E essa oração deles, em meio à perseguição, em todo aquele momento turbulento que eles estão vivendo, é uma oração que expressa a certeza da soberania de Deus sobre aquilo tudo. Eles estão vivendo um momento dificílimo. O Império Romano está ali dominando eles. O líder deles, aonde eles lançaram toda a expectativa, havia morrido. E eles estão dizendo: nós sabemos, Senhor, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, e tudo está sob o teu controle. Diz lá Atos capítulo 4, versos 26 a 28, isso é parte da oração deles. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está falando sobre aquelas cenas da prisão de Jesus, consequentemente sua crucificação e morte. E diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentis e gente de Israel. Está dizendo: olha, nessa cidade aqui em Jerusalém, se ajuntaram as autoridades, os reis, os governantes, e ali estavam Herodes e Pôncio Pilatos, e no final desse versículo diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mataram Jesus, mas só mataram Jesus porque isso fazia parte do plano eterno de Deus. Inclusive a morte de Jesus e todo aquele contexto de sofrimento fazia parte daquilo que Deus havia colocado como propósito dele. Isso não torna aqueles que maltrataram e que mataram Jesus, não os torna isentos de culpa. Cada um ali responderá pelos seus maus atos. Cada um ali responderá por terem optado por soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas em tudo aquilo Deus estava no controle. Em tudo aquilo Deus foi construindo a sua história de redenção.
inclusive na morte de Cristo Jesus. Bom, esse é um conceito que a gente precisa ter. E eu quero dizer para você que, possivelmente, no dia 28, vai sair um resultado que vai agradar uma parcela da população e uma outra parcela não. Uma parcela, talvez pelo seu alinhamento ideológico, vai dizer, opa, beleza, ganhou quem eu gostaria. A outra parcela, não era. Enfim, não gostei. Estou chateado, estou triste. Estou desapontado. Mas eu quero dizer para você, independente do resultado, eu não sei o resultado, você não sabe o resultado, as pesquisas elas vão trazendo informações, mas vamos e convenhamos, nem sempre se dá para confiar fidedignamente nessas pesquisas. Existe uma esfera que a gente não domina. E eu quero dizer para você, independente do resultado, creia que Deus continua sendo o Senhor da história. Que Deus continua governando sobre tudo e sobre todos. Vou pregar amanhã de manhã na igreja. E já escolhi o texto, preparei o sermão, vou pregar em Isaías capítulo 6, quando no ano da morte do rei Uzias, Isaías tem a visão da soberania de Deus naquele lugar. Há uma lacuna no reinado ali, Uzias morre. Um rei que boa parte do seu ministério, do seu reinado, foi próspero, foi bom, ele andou no temor do Senhor. A parte final do reinado dele foi ladeira abaixo. E ele deixa um espaço ali. E em meio àquela lacuna, um caos nacional, Isaías tem a visão de um Deus que reina. Eu quero dizer para você, independente de quem se assente lá no Palácio do Planalto, o nosso Deus continua sentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas. Isso é uma palavra de conforto para você. Isso é uma palavra de ânimo para você. Em saber-se que a sua vida não depende de A ou B, a sua vida depende do Senhor e do governo dele sobre você. Deus é soberano nisso tudo. Ele é quem institui, Ele é quem destitui. A segunda coisa que esse texto nos fala de uma maneira muito clara e que a gente precisa ter nesse processo é que a nossa visão é uma visão míope, limitada. Nós enxergamos muito mal. E eu não estou falando isso para você que usa óculos, não. Tá? Novidade, vou usar óculos, gente. Daqui a uma semana vocês vão me ver de óculos, tá? Está sendo feito. Eu não estou enxergando muito bem, é verdade, principalmente para perto, assim. Não é para você e eu que temos alguma dificuldade para enxergar. Estou falando visão da realidade. A gente vê em parte. A gente vê em parte. A gente vê de forma limitada. Davi chega lá na casa de Jessé. Ele vai para lá com medo, tremendo, mas Deus o manda e ele então chega lá. Ali ele é recebido pelos anciãos daquele lugar e ele reúne aquele grupo para prestar um sacrifício. E, na verdade, tudo aquilo é uma grande preparação para que naquele encontro ele escolhesse o filho de Jessé, que seria o rei. Então ele chega ali e numa primeira olhada, ele então vai ver Eliabe. E ele então olha para a aparência. Ele fala, puxa vida, é esse mesmo. É esse. Podemos resolver logo esse assunto. Eliabe é o que Deus escolheu, não tem dúvida. E aí Deus vai dizer para ele, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E aí, então, Jessé chama Abinadab, e Deus vai dizer, não é esse, obrigado, tá? Não é esse. Depois chama Samar, e aí Deus vai dizer, também não é esse. E assim, sucessivamente, Jessé vai trazendo seus filhos, e Deus vai dando, vai informando a Samuel que não é aquele, não é o outro, não é aquele outro.
Aí chega uma hora que Jessé e Samuel entram em crise. Fala, bom, Jessé, todos os seus filhos estão aqui. E aí Jessé fala, ih, rapaz, tem um caçulinha, menino que está lá no campo, lá trabalhando, não estava nem lembrando dele. Aí Samuel vai falar o seguinte, então a gente não senta para almoçar enquanto você não chama todos os seus filhos. E aquele que ninguém cogitava ali, aquele que não era contado ali ainda, aquele que não estava, a princípio concorrendo, é aquele que é o escolhido. Deus já havia de antemão escolhido a Davi. Queridos, pense que nós, muitas vezes, nos defendemos alguém com unhas e dentes, dizemos, não é esse, mas desconfie sempre de você. Porque esse é o melhor, porque tem que ser esse, porque esse é aquele que vai resolver. Lembra sempre, isso faz parte do nosso exercício de humildade e de maturidade. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. E mais, a gente não consegue acessar algo que é acessível somente a Deus, que é o coração do outro. Beleza, imagina um plano de governo maravilhoso, alinhado com os valores mais nobres que existem. Quem me garante que na prática aquele governante vai pôr em prática aquilo que prometeu? Quem me garante que aquilo que está sendo apresentado não é uma propaganda enganosa? Quem me garante que aquilo que está sendo exposto não vai ser aplicado? Gente, a gente não tem como garantir isso. Só Deus vê o coração, só Deus acessa o coração. Por que a gente está matando e morrendo, brigando por gente que a gente nem sabe se vai pôr aquilo em prática? Se vai cumprir aquilo que está dizendo? Se a fala está alinhada com o coração? E a gente está se magoando, a gente está ofendendo, a gente está se separando por um negócio que não é nem palpável. Desconfie sempre da sua visão. Perceba que você não consegue ver muito além daquilo que está na primeira curva. E eu também. Modere um pouco as suas expectativas. Equilibre as suas expectativas. Isso não é um convite a uma vida desesperançosa. Mas eu quero dizer para você, se você está lançando todas as suas expectativas no resultado do dia 28, eu vou orar para que Deus te reencontre com o Evangelho, porque a salvação só em Jesus Cristo, a solução só em Jesus. Se a sua expectativa e toda a sua energia está sendo aplicada naquilo que vai acontecer no dia 28, você precisa rever os seus valores, rever aonde a sua vida está alicerçada. Porque só existe um Messias, só existe um Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero pensar com você que os critérios de Deus, eles não são necessariamente os nossos. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E assim Deus escolheu Davi, o improvável. Davi já tinha perdido a eleição na casa dele. Se fosse fazer uma eleição na casa de Davi, ele não ia ter um voto. Mas Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. Eu quero agora ir um pouco à frente e pensar em outras perspectivas que estão lá em Atos. Aqui nós vimos, a partir desse texto, que
Todo governo é instituído por Deus. Deus institui, Deus destitui. Deus diz reine e Deus diz chega, seu mandato acabou. Deus é aquele que vê para além dos nossos olhos carnais, humanos, limitados. Por isso nós precisamos buscar nele orientação, porque pode ser que nós estejamos, dado a nossa limitação, escolhendo errado. Mas quando a gente vai lá para Atos, nós também vemos um texto que fala sobre escolha. Agora não é mais alguém para governar sobre a nação. Agora é um processo de eleição interna na comunidade cristã ali. Uma vez que Judas, depois da traição, tomado pelo remorso, ele vai dar cabo da própria vida e agora então o colegiado apostólico está desfalcado. Existe um paralelo entre o colegiado apostólico e as tribos de Israel. Quero lembrar você que a nação Israel ela é formada por quantas tribos? 12, não é isso? E o colegiado apostólico é formado por quantos apóstolos? 12, é o novo Israel. O antigo Israel, 12 tribos, o novo Israel, 12 apóstolos, que vem dar origem à igreja, é o início da igreja ali, que é o novo Israel de Deus. E na hora de escolher então esse 12º agora para recompor o colegiado apostólico, eles vão então ali, liderados por Pedro, realizar um processo mesmo de escolha, de eleição. Eles vão buscar alguém que possa preencher aquela lacuna ficada ali. E a primeira instrução presente nesse texto é: analise a trajetória dos candidatos. Analise o histórico dos candidatos. Está aqui. O texto diz aqui, Atos, se você puder abrir lá a sua Bíblia, Atos 1, verso 21. Atos 1, 21. Está aqui escrito: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que Pedro está dizendo, olha, a gente não vai escolher aleatoriamente, assim, tem que preencher, tem que votar, então pega o primeiro que passar ali na esquina e a gente coloca ele para ser apóstolo aqui com a gente. Não. Pedro vai dizer, tem que ser alguém que andou com a gente. Tem que ser alguém que andou com Jesus. Tem que ser alguém que tomou parte no ministério, não é daqueles que estavam na multidão, que vinham de vez em quando tinha peixe, pão, e depois desapareciam. Tem que ser alguém que andou conosco e com Jesus desde quando ele surgiu, apareceu, lá quando foi batizado por João Batista, que é o que a gente tem ali como marco inaugural do ministério público de Jesus. Então, desde alguém que andou ali, quando depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, e esteve conosco, nos acompanhou em todo esse ministério, até o momento em que Jesus, depois da sua ressurreição, ele é assunto aos céus. Alguém que tem o quê? História com a gente. Alguém que tem trajetória. Nessa eleição, gente, muito se brincou, né? Foi um festival de memes, né? Muito se brincou. E muito se brigou também. Mas esse momento tem que ser encarado com muita seriedade. E nós precisamos analisar mesmo, e isso aí, né, está na dimensão nossa, humana, analisar a trajetória dessas pessoas. É você que vai fazer isso, sou eu que vou fazer isso, é buscar através dos mecanismos de informação que a gente tem e ver o histórico dessas pessoas, a trajetória dessas pessoas. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é o nosso papel, e foi o que eles fizeram ali naquele momento. E mesmo depois de analisar a trajetória daquelas pessoas que estavam ali, diz o texto aqui que era uma comunidade formada ainda naquele momento por 120 pessoas, e daquelas 120 pessoas eles tinham que escolher uma.
E, na verdade, eles não chegam à conclusão de imediato. Eles vão escolher 2. Eles vão escolher José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e vão escolher Matias. Percebe que mesmo olhando a trajetória, fazendo esse exercício humano de analisar o histórico, eles não conseguiram chegar numa conclusão, eles precisavam escolher um. Dia 28 você tem que escolher um, e eu tenho que escolher um. Quer seja para presidência, quer seja, né, porque a gente fala, está subentendido que a grande questão gira em torno da presidência, né, mas a gente tem uma escolha também para governador no nosso estado. Eles analisaram, eles viram o histórico daquelas pessoas e chegaram ali em José e em Matias. E agora? Como desatar esse nó? Como resolver isso? E aí, então, eles vão fazer 2 coisas aqui. A primeira é que eles vão orar. Eles vão buscar a Deus. Diz o verso 24, diante da dúvida, diante da interrogação, verso 24, e orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração. Olha lá o texto de Samuel, quem conhece o coração? Deus. Deus conhece o coração. E a comunidade primitiva tinha consciência da limitação dela na hora de escolher. A comunidade primitiva sabia que eles não tinham plena capacidade de escolher, porque eles sabiam que quem via o coração era Deus. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou. Dito isso, gente, entendendo que todo governo ele é instituído por Deus, que para além dos governos temporais, terrenos, circunstanciais, existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Cremos nisso, na soberania de Deus. Isso é um pilar para a gente, principalmente em se falando da fé reformada. Soberania de Deus é algo assim, que é base, alicerce para muitas das nossas derivações teológicas. A segunda coisa é que nós somos limitados. Nós somos limitados na hora de escolher. Nós não temos a visão do todo, a gente vê em parte. Mas mesmo vendo em parte, nós somos chamados a analisar na nossa limitação, a analisar o histórico daqueles que estão aí como candidatos, a trajetória deles. E mesmo assim, pode ser que a dúvida resida no nosso coração. Resida no nosso coração. E aí, queridos, não tem outro caminho. O caminho bíblico, o caminho seguido pelos apóstolos aqui foi qual? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Eles fizeram algo que não nos é peculiar, eles jogaram sorte. Era uma prática desde o Antigo Testamento chamada de Urim e Tumim, onde eles criam que, diante da dúvida, eles clamavam a Deus, jogavam ali sorte e, de acordo com o resultado, aquilo era a vontade de Deus. Nós temos métodos mais elaborados hoje do que ficar jogando dado para descobrir quem vai ser o nosso presidente. Mas o que está em jogo aqui, e o mais importante nessa passagem, não é o método. Não é o método. O que é mais importante nesse texto aqui é o fato deles terem buscado a orientação de Deus. Muitos de nós têm gastado boa parte do nosso tempo pesquisando sobre os candidatos. Às vezes, pesquisando de forma mais profunda, né? Indo às plataformas políticas lá de campanha nos sites. Tem muita gente baseando sua opinião em mensagens do WhatsApp, isso é terrível, né? Publicações do Facebook, né? Muito raso, muito pobre, né? Mas, de alguma maneira, faz parte desse exercício a gente buscar informações, a gente, né? Eu, primeiro turno ali, então, eu busquei, tateando assim, querendo encontrar
aquilo que fosse melhor dentro do universo que a gente tem, que é escasso, que é crítico. Na verdade, esse processo de eleição, ele revela algo. Nós vivemos uma pobreza no nosso país. E essa pobreza, ela não é uma pobreza só do ponto de vista monetário, ela é uma pobreza muito mais ampla. É uma pobreza intelectual, é uma pobreza de capacidade de liderança, de gestão. Vivemos uma crise de liderança, uma pobreza de perspectiva. O que a gente está tendo nesses dias é uma manifestação, uma amostra de uma crise maior. E dentro desse universo escasso de opções, eu busquei lá. Consciente o tempo todo de que eu sou limitado, de que pode ser que eu não esteja escolhendo bem. E fui lá tateando, e sabe o que eu fiz? Durante os dias que se aproximaram da eleição, eu me dediquei a orar, e pedindo, Senhor, que meu coração esteja cativo à Tua vontade. Que o Senhor esteja conduzindo a minha escolha. E vou ser sincero para você, tá? E aí, de alguma forma, até me expondo aqui. Nesse processo todo, eu falei para vocês no início, uma posição que eu assumi, isso nem foi combinado lá na igreja, mas, enfim, naturalmente, eu e o pastor Leonardo, que é outro pastor, nós não nos posicionamos publicamente. E, para ter uma noção, eu nem sei em quem ele votou, ele nem sabe em quem eu votei. Uma postura nossa. Entender que ali a gente vai pastorear todos, independente das escolhas político-partidárias. A igreja é uma só. E eu quero dizer para você que a minha opção foi nesse sentido, mas para além disso, eu não me senti tão convicto de um candidato a ponto de entrar numa briga por ele. Eu não me senti tão representado por um candidato que me motivasse a entrar numa briga para defender ele. Alguém que tivesse tão alinhado com o que eu penso, o que eu creio a partir da palavra de Deus, que valesse a pena eu me indispor com uma pessoa. Não achei esse candidato ainda. Não encontrei ele. Eu não achei. E por isso uma posição mais discreta, uma posição menos de confrontação. Porque eu acho o seguinte, se é para você entrar numa briga, você tem que estar muito convicto daquilo. Você tem que estar acreditando muito que aquilo é a resposta, que aquilo é a solução. E eu quero terminar dizendo para você, a solução, ela se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode ser que no dia 28 seja eleito quem você não gostaria. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A sua esperança, ela deve permanecer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que a gente, enquanto igreja, a gente possa aproveitar esse momento para nós nos reaproximarmos um do outro, para nós nos reencontrarmos, para nós entendermos que pensar diferente não pode ser motivo de nos levar para direções diferentes. E eu quero dizer, eu quero dizer isso e quero também convidar você a orar por isso, porque pode ser que nesse processo todo, aonde se briga por política, quem saia mais feliz seja Satanás, que viu irmãos se separando, famílias se dividindo. E se isso se permanecer, o vencedor vai ser Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele vai sair vitorioso. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre nossas vidas aqui, unidade, comunhão. E a gente vai continuar caminhando, ainda que a gente pense sobre alguns aspectos diferentes. E que Deus vá conduzindo as nossas vidas. Deus vá nos orientando nas nossas escolhas. E mais do que eleger alguém, que nós, enquanto igreja, venhamos cada vez mais nos engajar na nossa esfera de atuação, para que nós sejamos
luz e sal aonde Deus nos plantou. Você, possivelmente, talvez, quem sabe, mas pode ser que você não se assente numa bancada de esfera política. Pode ser que eu nunca me assente numa bancada de esfera política. Pode ser que sim. Se for para representar a voz de Deus ali, amém, que seja. Né? Não esse mau uso do nome evangélico para conseguir um espaço ali e depois que de evangelho não tem nada. Né? Mas que, mesmo que a gente não se assente numa bancada para representar publicamente o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, que é onde Deus nos plantou, no seu local de trabalho, onde você estuda, você seja sal e luz ali, presença de Deus naquele lugar. Amém? Nós vamos orar e logo depois eu passo a palavra aí para quem vai conduzir o finalzinho. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Salmista, Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu quero parafrasear esse salmo, esse verso, e dizer: eu lanço o meu olhar para as eleições do dia 28 e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E a resposta é a mesma que o salmista teve. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor amado, nos abençoa nesse tempo difícil. Nos dê consciência da tua soberania, do teu controle sobre tudo e sobre todos, mesmo que os resultados não sejam aqueles que nós aguardamos. Que a gente continue confiando a nossa vida no Senhor e no governo do Senhor. Nos dê a visão do Senhor, uma vez que a nossa visão é míope, limitada, para que a nossa escolha seja, ó Deus, de acordo não com aquilo que vemos, mas de acordo com aquilo que o Senhor vê. Nos dê, ó Deus, condições de analisar, de pensar, de refletir, de ver a caminhada daqueles que se colocam como candidatos. Mas, ó Deus, mesmo olhando assim, pode ser que resida a dúvida no nosso coração. Por isso nós nos voltamos em oração. E assim como indicaste ali na escolha do 12º apóstolo, que o Senhor indique quem é que o Senhor quer que nós votemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.